Estudo Bíblico 1 Pedro 3, versos 1 a 12. Versos 1 e 2. Assim como todo crente deve ser submisso às autoridades constituídas, as mulheres devem ser igualmente submissas aos seus maridos, pois Deus os constituiu como autoridade dentro do lar. O relacionamento entre homens e mulheres envolve tanto igualdade espiritual quanto a diferenciação quanto aos papéis e funções em casa e na igreja. Muitas vezes, o valor da palavra é infinitamente menor do que o valor das atitudes. Naquela época, e ainda hoje, várias mulheres têm marido incrédulo. Nesse caso, é muito mais eficaz e sábio que ela ore e testemunhe do amor de Jesus através de suas boas ações, do seu procedimento reto, de seu zelo com a família, do que falando. Versos 3 a 6. Pedro não proíbe os cuidados com a aparência e nem proíbe que as mulheres usem adornos, mas os põe em seu devido lugar, advertindo contra as preocupações com a aparência exterior. Se a mulher depende de adornos para se tornar bela, irá se esquecer dos valores da beleza interior, que são os valores do reino. Ao lidar com o marido incrédulo, a mulher cristã deveria manter sua confiança em Cristo, mostrando respeito a ele, chamando-o de Senhor. Esse tratamento era uma expressão convencional do Oriente, significando respeito e submissão. Verso 7. Diz respeito ao fato de que as mulheres têm menos força física do que os homens e na época eram consideradas socialmente inferiores. Não há motivos para se achar que Pedro considerava as mulheres mais frágeis quanto aos aspectos morais, emocionais e espirituais. Ao contrário, Pedro exorta o casal a tratar-se com igualdade, dignidade e fraternidade. Esse é o padrão de Deus para o lar. Com frequência, as desavenças afetam o relacionamento com Deus e se os padrões e princípios de Deus não são observados, as orações tornam-se ineficazes. Verso 8. Pedro encerra seu discurso a respeito dos relacionamentos com alguns princípios que se aplicam a todos. Verso 9. Não pagar mal com mal. Os cristãos não devem retaliar em resposta às perseguições, mas, ao contrário, devem abençoar seus inimigos. As boas obras jamais podem ser o caminho para se alcançar a vida eterna com Deus. Todavia, quem receber a dádiva da salvação da parte do Senhor demonstra que Deus está em sua vida pela maneira de tratar os que estão ao seu redor. Os que pagam mal com mal demonstram não terem sido de fato transformados pela graça de Deus. Versos 10 e 11. Empenhar-se em alcançar a paz deveria ser um dos maiores alvos dos cristãos, mas para isso é necessário exercitar, não falar dolosamente, refreando a língua do mal. Fomos chamados para obter uma herança incorruptível. Sendo assim, temos que ter bom ânimo, compaixão, misericórdia e humildade. Bem dizer sempre para os que os olhos do Senhor estejam sobre aquele que se aparta do mal. Verso 12. É maravilhoso saber que os ouvidos do Senhor estão abertos para ouvir súplicas. Essa tem que ser a recompensa do justo. Essa é a segurança do crente quanto às bênçãos divinas. Versos 13 a 22. Sofrimento por causa da retidão. Pedro advertiu que, se os crentes tiverem que sofrer, que não seja por causa do pecado. Verso 13. Se o crente andar em retidão, nenhuma força externa pode causar dano espiritual. Verso 14. Os cristãos que sofrem por causa da sua fé são abençoados por Deus e serão recompensados por Ele, mesmo se suas circunstâncias imediatas ou sentimentos não estejam mostrando evidências de tais bênçãos. As discussões que não convencem ninguém de amar a Deus, o Evangelho atrai muito mais a atenção quando o cristão fala com mansidão e temor. O verso 15 afirma a divindade de Cristo por aplicar a Cristo a linguagem de Isaías 8,13, que fala do Senhor dos Exércitos como santo. Santificar a Cristo em nosso coração
é ser fiel a Ele como soberano Senhor. A prontidão para confessar Cristo é um aspecto importante a considerar, pois devemos sempre estar preparados a responder a todo aquele que nos pedir a razão da esperança que há em nós. Mas para termos essa prontidão, essa esperança tem que estar viva na nossa alma. Esse é o melhor de todos os testemunhos. Verso 16. E uma das maneiras de responder com prontidão sobre a esperança que há em nós é sabermos manejar bem a palavra da verdade. Pelo seu comportamento, os cristãos mostram que acusações contra eles são infundadas. Verso 17. O sofrimento injusto está dentro da providência de Deus e é para o bem de seus filhos, tanto quanto para a sua própria glória. Verso 18. Não há nem pode haver mais sacrifícios pelos pecados. É possível que Pedro tenha realçado os sofrimentos de Cristo, porque ele mesmo se chocou e por isso foi repreendido por Jesus quanto sua falta de compreensão, não aceitando o sofrimento e a morte expiatória de Jesus. Mateus 16, versos 21 a 23. Verso 19. Alguns acreditam que entre a morte e a ressurreição, Cristo desceu ao Hades para pregar aos pecadores do Antigo Testamento. O credo dos apóstolos afirma: desceu ao Hades. Outros discordam, dizendo que não haveria sentido pregar a pecadores depois da morte, já que não há salvação depois dela. Outros ainda, como Russell Shedd, entendem que Cristo pregou aos anjos caídos em prisão, anunciando a vitória dele sobre o inimigo e sobre a maldade, falando sobre o julgamento iminente deles. Verso 20. No salvamento físico de Noé, Deus o sustentou durante as águas do dilúvio, que prefiguravam as águas do batismo e a salvação para a qual elas apontam. Verso 21. Como o batismo simboliza tanto o julgamento sobre o pecado na morte de Cristo e a renovação da vida, as águas do dilúvio efetuaram o julgamento contra os ímpios e também demonstraram a salvação de Deus a Noé e sua família no fato de terem eles sobrevivido às águas. A ênfase está no batismo como um sinal e selo da graça de Deus em Cristo Jesus. Acentua que o batismo é uma promessa, pois no original temos um termo técnico usado como a confirmação de um contrato de negócio. Batismo é um sinal ou símbolo exterior do que já aconteceu em nosso interior, ou seja, nosso compromisso com Jesus Cristo. Para que seus leitores não atribuíssem um poder mágico ao batismo, Pedro declarou que o meio da salvação não é o desempenho de um ritual externo. No entanto, o batismo serve como um voto ou resposta de fé, que é por sua vez o meio pelo qual Deus salva os cristãos pela identificação com Cristo em sua ressurreição. Nota: a exortação de Pedro à humildade e à harmonia nos relacionamentos o levou a focalizar no fato de um cristão sofrer perseguição e aborrecimentos por parte de pessoas de fora da comunidade cristã. Sua atenção a esse tema se divide em 4 partes. 1. O sofrimento por causa da retidão, capítulo 3, versos 13 a 22. 2. O sofrimento pela glória de Deus, capítulo 4, versos 1 a 11. 3. O sofrimento com Cristo, 4, versos 12 a 19. E 4. O sofrimento em conjunto dos presbíteros e jovens, capítulo 5, versos 1 a 11.